A Universidade Federal de Campina Grande, onde o senhor é professor, vai realizar um evento virtual agora no dia 11 de dezembro, das 9 ao meio-dia, e eu gostaria que o senhor falasse desse evento para as pessoas que estão nos assistindo, como ele vai acontecer, destinado a quê e por quê. Pronto, a gente, todos os semestres, já desde o presencial, a gente fazia uma série de atividades com os alunos, sempre fazendo a ligação entre a sociedade e a parte teórica prática da universidade, fazendo esse casamento, né? E com a pandemia, nós tivemos que migrar esses eventos todos para o sistema online, né? Tem algumas vantagens, porque, por exemplo, você não vai precisar se locomover até a Campina Grande. Isso a gente já reduz, por exemplo, despesa, Isso. o tempo. Risco de viagem risco também, de né? viagem, que é o mais importante, inclusive, né? Mas, por outro lado, a gente fica sem a sua presença. A gente não vai poder tomar um cafezinho juntos lá, né? Mas essa troca de experiência, mesmo remota, ela continuou. Então, ano passado, nós realizamos o primeiro webinário sobre a produção midiática em tempos de mídia alternativa, e esse ano nós fazemos o segundo. A iniciativa é do professor Rosildo Raimundo Brito, jornalista conceituadíssimo dentro de Campina Grande e região, professor comigo no curso de Educomunicação, um bacharelado, é o primeiro bacharelado do mundo em Educomunicação. Nós não formamos jornalistas, publicitários, nós formamos no campo da educomunicação o educomunicólogo, uma pessoa que, em tese, está preparada para todos os campos comunicacionais, né? Desde que acrescente a isso uma perspectiva de cidadania, de participação popular, né? De uma educação libertadora a partir dos princípios comunicacionais também populares. Então, para nós, a mídia alternativa ela tem uma importância muito grande. E aí, Rosildo, Assis, vamos promover? Vamos. Então, nós costumeiramente fazemos essa parceria. Inclusive. Isso. Então, nós somos ao segundo, né? Então, nesse segundo, a gente vai trazer a experiência da Michele Marques, né, com sua trajetória, né, do rádio, da TV e da própria TV, do próprio modo de fazer a comunicação, de construir. Essa é uma experiência que nos interessa muito, né? Conhecer os desafios, as oportunidades, né? Os elementos que fazem com que você se mantenha ainda e para sempre, que a gente que espera que você continue sempre, né? Nessa comunicação que promove um diferencial, que é o diferencial de eu quero, eu posso e eu vou construir essa comunicação de um jeito mais próximo da população, de um jeito que fale o que a população gostaria de ouvir, quer ouvir, e também de forma que exorte a população a uma postura cidadã, uma postura mais ética. Como é que vocês, professores da área de comunicação, têm visto aí esse crescimento das mídias sociais, né, da comunicação alternativa, como a gente pode chamar? Isso. Primeiro que isso é objeto de estudo do curso desde o início. Há uma preocupação muito grande. O aumento, a velocidade, sobretudo os conceitos de notícia falsa, de pós-verdade, das invencionices que a produção de conteúdo livre na internet favoreceu. Então, a gente tem um olhar muito crítico para isso. A gente busca não só estudar, mas conhecer as experiências, olhar crítica e construtivamente para elas, né? E fazer com que a gente possa repensar esses caminhos que as mídias têm criado, né? Sobretudo no combate às chamadas notícias com teor falso. A gente não gosta muito do termo fake news como notícia falsa. Notícia é notícia. O que está falso é aquilo que ela carrega, né? Então, a notícia com um teor falso, com um teor mentiroso, propositadamente mentiroso. Então, isso tem crescido muito, a gente sofre muito com isso, né? Toda a sociedade sofre, sobretudo no campo da saúde agora, mais recentemente. Até que ponto o jornalismo sério sofre com a democratização dos meios de comunicação ou o aumento do número, né, de mídias alternativas? Defendemos a democratização dos meios de comunicação. A gente defende. A gente defende também que, paralelo a esse processo de democratização dos meios de comunicação, haja também processos de formação, de capacitação, de promover, né, uma qualificação das pessoas que estão fazendo à frente desses meios de comunicação. Porque não basta, hoje todo mundo pode produzir conteúdo com o seu próprio celular, né?
É muito fácil produzir conteúdo, mas a nossa preocupação é que tipo de conteúdo está servindo a quem, a que propósito, né? Então, essa é uma preocupação que temos. A gente é a favor da democratização dos meios de comunicação, mas a nossa preocupação se concentra também em que tipo de comunicação. Professor Assis, essa abertura desse leque das mídias alternativas, até que ponto ela vulgarizou e se vulgarizou a profissão do jornalista? Essa é uma discussão bem ampla e que precisa ser feita. De fato, há uma vulgarização, há uma ideia de que qualquer pessoa, por fazer qualquer coisa, né, poderia ser chamada de jornalista. E não é bem assim. A gente espera da experiência, da formação, a gente espera que haja um compromisso ético e um comprometimento social também. A gente não acredita na neutralidade, né, da profissão do jornalismo. A gente acha que o jornalismo tem que fazer intervenção social, sim, e é fundamental que se faça. Então, há uma vulgarização, sim, uma banalização dessa profissão, que é importantíssima para todo o processo comunicacional de qualquer sociedade. E para que isso seja, se não conseguir evitar de um todo, mas o que fazer para ir aparando, para ir podando essa vulgarização da profissão, que é uma profissão, ao meu ver, né, bonita, importante, séria e que é fundamental. Modéstia à parte, eu acho que o bom jornalismo, o jornalista, ele é fundamental para uma sociedade. Isso. Primeiro, a formação. A gente entende que a gente precisa ter formação de qualidade. Quando a gente fala de formação, a gente não fala necessariamente da formação em caráter de titularidade, de escolarização. A gente fala de uma formação cidadã, uma formação voltada para compreender o que está acontecendo na sociedade, saber como intervir e intervir eticamente. Então, isso começa desde o processo de educação, também educação formal, lá nos anos iniciais, para compreender a importância da comunicação, a importância de dar uma notícia, de repassar uma mensagem. É importante que a gente aprenda de lá. E aí vai construindo um caminho que respeita a comunicação e respeita aqueles que vivem e fazem da comunicação sua profissionalidade. Essa banalização da notícia, onde hoje todo mundo se acha ou que pode dar uma informação ou repassar uma informação, qual é o lado positivo que nós, profissionais de imprensa, podemos tirar dessa situação aí? Esse é um outro debate também muito importante. Você está trazendo questões que a universidade e a sociedade inteira precisa se debruçar. Eu entendo que há aspectos positivos. Democratizar a produção de conteúdo, né, os conteúdos informacionais é importante. Sociedade, toda pessoa tem direito a produzir conteúdo, a fazer sua parte. O perigo está justamente em que tipo de conteúdo está sendo produzido e está sendo vendido. Eu imagino, por exemplo, as redes sociais. Tem perfis que o conteúdo é exclusivamente a alimentação que eu como pela manhã, no almoço, à noite. Então, o conteúdo. E tem milhões de pessoas seguindo a pessoa só para ver o que ela come. Então, há um perigo, né? É uma democratização, claro, mas há o perigo de que aquele conteúdo produzido seja uma bobagem. Né? E isso, para a gente que trabalha com comunicação, precisa ter muito cuidado, porque precisa ter um olhar crítico, um olhar criativo e dizer, olha, isso aqui fica nesse lugar, não faz parte do nosso processo comunicacional de fortalecimento da cidadania, né, nos contextos sociais. Até que ponto os digitais influencers, eles influenciam a sociedade para o bem ou, não sei se posso utilizar o termo, para o mal? Dependendo do conteúdo que eles estão trazendo. Né? Tem alguns aí que a gente vê, é muita bobagem, é muita porcaria, né? Muita. Mas muita gente consumindo isso no dia a dia. Pois é. E aí esse é o fenômeno. Por que é que tanta gente, milhares, milhões de pessoas seguem fulano que vende um conteúdo absolutamente superficial? Seria o desejo de também ser daquele jeito? Seria a falta, né, de querer, de ter na sua realidade aquele elemento que está sendo vendido, está sendo, né? Então, tem muita coisa por trás de tudo isso. Eu, particularmente,
não compreendo uma pessoa seguir fulano cicrano que, por exemplo, mostra sua roupa somente durante... Eu achava que esse era um problema meu, né? Às vezes eu fico... Não estou compreendendo. Que porcaria é essa? Por que está tanta gente seguindo? Ah, fulano, gente... E o pior, né? Que a linguagem está quase toda mesmo. Gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mostrando a roupa, o tecido... Não consigo compreender, professor, e eu achava que isso era uma deficiência da minha parte, mas aí o senhor também comunga dessa falta de entendimento, vamos dizer assim, de compreensão, melhor dizendo. E nas estatísticas recentes de uso, por exemplo, de uma rede social muito famosa, nós temos, em média, 6 horas de uso de uma determinada rede social por dia, né, por pessoa, é uma média brasileira. Então, 6 horas. Aí, o que é que nós estamos assistindo, vendo nessas redes sociais, nessas 6 horas? Os posts dessas pessoas. Os stories de roupas, exato, publicações de roupas. das vezes. Né? Então, virou uma febre, né? E a gente precisa ter muita consciência do que vai tratar. Eu não digo que a gente não deve. Se a gente gosta, eu acho que é importante que a gente faça. Mas a gente tem que saber também que absurdo a gente está... Eu passar 2 horas vendo a roupa que fulano foi para uma festa XY. Então não tem sentido para mim. Eu não acredito que um ser humano com o mínimo de capacidade intelectual, né, se prostre a esse tipo de coisa. As redes sociais ou essa democratização da informação, ela está contribuindo para uma sociedade doente e para pessoas, vamos dizer assim, sem autorreferência? Tem um autor canadense, salvo engano, que ele vai dizer que há um grau absurdo de imbecilidade ou de minimização da capacidade de raciocínio das novas gerações em decorrência do uso constante das redes sociais. Depois me passe, por favor, aí esse autor, essa sugestão de leitura. Bom, com certeza. E aí o que acontece? Ele vem dizendo que as redes sociais ela tira a gente da gente. Então a nossa capacidade de refletir sobre o que está acontecendo na nossa própria vida, a partir de nós mesmos, na nossa própria experiência, na nossa realidade, tem sido diminuída, porque a gente olha muito para o outro, para fora. E ao olhar para fora, a gente tenta se comparar ao invés de se ver. E isso é um problema muito sério, muito sério. Então, nesse aspecto, nós teríamos problemas com as futuras gerações. Vou te dar um exemplo. Nós temos um nível baixíssimo de muitos, obviamente não todos, nem todas as realidades, mas nós temos um nível baixíssimo dos nossos estudantes universitários no Brasil, né, com baixa capacidade de escrita, leitura muito, muito ruim, né, e isso é um grupo muito grande. Estamos falando de estudantes universitários. Exatamente. Então, nós vamos para o ensino médio, nós vamos para o ensino fundamental, essa situação tende a piorar. Então, é um problema muito sério, do tipo assim, a Michele Marques vai estar sábado de manhã ao vivo no evento X. Certo? Certo. Quando é mesmo? Está escrito, você acabou de ler e você não conseguiu entender. Isso acontece constantemente. É muito comum, né? O professor Rosildo, que é professor das matérias, das disciplinas, né, de produção de texto, de interpretação, né, muitas vezes a gente passa alguns minutos conversando a respeito desses conflitos, dessas situações que a gente não consegue compreender. Por que é que nós estamos minimizando nossa capacidade discursiva, de escrita e oral, né, diante dessa realidade que é tão comunicacional, é tão informacional. Nós estamos no mundo da informação, no mundo da comunicação livre e aberta, mas nós estamos interpretando e entendendo cada vez menos. Professor, eu agradeço demais sua vinda aqui ao nosso programa. Espero recebê-lo em outra ocasião, tá? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para chamar a atenção desse evento. Pode ser aberto ao público no sentido de assistir ou só para quem vai de fato, para os alunos que vão assistir e para as pessoas que vão participar? Contar um pouco da sua experiência. O evento ele é para os estudantes da universidade e convidados, né? Então, a gente oferece geralmente 100 vagas,
né? E aí a gente tem aquele público de 50, 60, depende muito. Como será um sábado pela manhã, alguns trabalham, então tem algum tipo de dificuldade também em participar. Mas é um evento aberto para estudantes da universidade, né? E aí contaremos com a sua participação, a participação também do Filipe Valentim, né? Que deixou recentemente uma TV, né? um trabalho na TV paraibana, e abriu o próprio empreendimento, né? Então, são duas experiências. Esse evento de agora, o segundo webinar, ele vai ter dois momentos. O primeiro momento é um momento para entender, compreender, conversar com vocês. Lá em março, nós teremos um outro evento, que é a segunda parte, onde nós vamos já com outras pessoas, né, compreender um pouco mais do aspecto teórico de todo esse mundo novo das mídias alternativas. Muito, muito, muito interessante, um evento muito interessante. Confesso que fiquei surpresa em ser convidada, porque a gente tem mania de se achar, mas eu vou dizer o quê, vou falar o quê? Mas a gente tem muito, realmente muito a falar, né, das nossas experiências. Eu estou trabalhando com a internet há pelo menos, vamos botar assim por baixo, 15 anos. E a gente viu essa geração toda, todo esse pessoal, a gente viu uma mudança muito grande, né? E muito rápida também, especialmente nesses últimos 5 anos, uma mudança muito rápida de comportamento, seja de profissionais, seja da população em geral. Professor, muito, muito obrigada, viu? Até a próxima, eu espero recebê-lo aqui em outras ocasiões. Fiquei muito feliz quando recebi sua mensagem, porque contava com a sua audiência, né, no dia a dia, quando ainda estava no rádio. Inclusive participou de alguns programas nossos, né, concedendo entrevista, e eu fiquei muito feliz em saber que o senhor está bem e que está colaborando para a formação de novos profissionais e bons profissionais na área de comunicação. Eu que fico feliz de você ter aceitado o nosso convite. Era um convite que deveria ter acontecido antes, mas a gente não queria que fosse à distância, né? Queríamos presencial, mas infelizmente nesse momento a gente não pode, né? Então a gente agradece demais a você, e eu preciso terminar dizendo da tristeza de ter perdido 2 grandes amigos, né? O professor Carlos Bellarmino, nesse período, e a professora Rosilda, da UEPB. Pessoas muito queridas, muito próximas, né? Lamentavelmente. Então eu falo, encerrando minha fala, do meu ponto de vista, do meu coração, né? Para as famílias de 118 amigos e amigas que eu perdi de Guarabira. 118. Muita gente, né? Muita gente. Meu abraço a todas as famílias que eu não pude estar lá, porque justamente o momento nos impedia. Então, minha solidariedade, meu respeito a cada um e a cada uma.